Olá, sejam bem-vindos, ao meu mini curso Um Clube Negro em Londrina, uma história silenciada. Meu nome é Larissa, sou formada em História, pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Eu tenho especialização e mestrado também pela Universidade Estadual de Londrina. Meu tema de mestrado foi falar um pouquinho, sobre Harol, e eu tive como fonte de pesquisa principalmente as fotos do Museu Histórico de Londrina. O meu tema surgiu, então eu vou contar um pouquinho, O meu tema surgiu porque na minha especialização em patrimônio histórico, eu pesquisei o perfil de público do Museu Histórico de Londrina. E uma das perguntas era sobre se a pessoa se sentia representada e quem ela achava que estava faltando no museu. E a resposta mais presente foi que a falta do negro na história de Londrina. Então, eu sou professora também da rede municipal de Cambé, atuo como professora de história, e durante algumas perguntas com alguns outros professores, eu havia perguntado se eles achavam que existia negro na história de Londrina, nos primeiros anos, e se sim, que serviço que esse negro executou na história. E a maioria das respostas era que não existia negro, ou quando existia, ele veio apenas para trabalhar na força braçal. Então, isso me deu motivação para começar a pesquisar a Harol. A Harol ela vai ser um movimento negro, que ocorreu no final dos anos 50, em Londrina. E aí eu comecei a pesquisar e ela mostra o negro como participante da história. Mas a Harol, antes de ser Harol, ela vai passar por 2 momentos que a gente vai falar um pouquinho mais. Então eu dividi esse curso em 4 etapas. A primeira etapa, vou falar um pouquinho sobre a história de Londrina, um pouquinho sobre a formação, não dá para se abranger muito, mas vai ser pontuar algumas coisas sobre a formação da cidade de Londrina. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Clube Quadrado, a mudança desse Clube Quadrado para a Sociedade Beneficente Princesa Isabel. E depois eu vou falar mais a fundo sobre a Harol e essa participação do negro na história de Londrina. O negro como agente da sua própria história. Então, agora a gente vai ficar um pouquinho com a história de Londrina. Vou tentar ser bem breve, que é o objetivo do curso, fazer uma história, só contar sobre a história de Londrina, mas é importante pontuar algumas coisas, tá bom? Então, Londrina é um município relativamente jovem. A sua recolonização ou reocupação, esse termo eu utilizo, ele é um termo desenvolvido pelo Nelson Tomasi, que ele vai defender na sua tese de doutorado, sobre essa questão da reocupação da cidade de Londrina. Londrina, vou pontuar, ela fica no estado do Paraná, mais especificamente na região norte do Paraná. Tá? Ela é uma cidade relativamente bem grande, tem mais ou menos aproximadamente 550 mil habitantes. Ela é uma das maiores cidades hoje do Paraná. Ela é uma cidade bem importante, ela teve um papel bastante importante nos primeiros anos da sua reocupação. Então, a história de reocupação da cidade de Londrina é marcada com vários mitos fundadores, sendo o mais recorrente o mito do pioneiro e principalmente o pioneiro branco que venceu, e o da Companhia de Terra, a CTNP, em especial a homenagem à Inglaterra. Então, voltando lá, Londrina ela começa a ser colonizada em 1929, mas um pouquinho antes, em 1920, nós temos a missão Mutangu. Essa missão, ela é uma missão da Inglaterra, que a Inglaterra vem até o Brasil, e ela vem não só para o Paraná, na verdade vem o Lord Lovat, ele vem para o Paraná, porque ele fica sabendo, ele vem a convite de alguns fazendeiros, alguns agricultores da região de Bandeirantes, que já era uma região que já existia, Ourinhos, Bandeirantes, essa parte mais leste do Paraná. Então ele vem
a convite desses fazendeiros, e começa a estudar aqui para uma plantação de algodão. O Paraná, né, faz uma parceria com o governo inglês para ocupar as chamadas vazios demográficos, né? Por que vazios demográficos? Porque eles não consideravam, né, como população os indígenas, os caboclos, os tropeiros, que aqui já fixavam, né? Não eram muitas casas, mas aqui eles já existiam. Então eles chamavam aqui de vazio demográfico. Também existiu nesse período o chamado, né, a Marcha para o Oeste, que era levar o progresso, né, para o oeste. Nessa questão de levar o progresso, a gente até entende, porque se era considerado que aqui não existia ninguém, então os índios, eles eram, né, o antiprogresso. Então, aqui se firma, então, o Lord Lovat convence os ingleses a comprar um território aqui. Era um território bem grande, não incluiu apenas a cidade hoje de Londrina, mas uma faixa bem grande da região norte, rumo ao oeste. E a primeira intenção era se plantar, né, algodão, porque lá na Inglaterra a indústria têxtil estava bastante em ascensão. Mas a produção de algodão se viu inviável nas nossas terras, e eles já, né, os ingleses já tinham uma experiência com o loteamento de algumas terras. Então eles começaram a lotear as terras aqui do norte do Paraná. Para isso eles fizeram, né, preços relativamente baixos, porque eles pagaram muito baixo no valor da terra. Eles tinham que apenas dar em troca, né, o valor que eles pagaram, uma infraestrutura. Então a companhia de terra começa a dar a infraestrutura para a cidade. Então, essa historiografia, né, que tivemos até os anos 2000, ela ainda cultua a companhia de terra como a fundadora de Londrina e como a organizadora de toda a cidade. E isso, a população ainda, como eu falei, né, lá não vê o negro como parte da parte integrante dos pioneiros e vê apenas esse branco que teve sucesso. Pessoas, né, que não tiveram sucesso, os nordestinos, mulheres, né, nós tivemos mulheres muito importantes na história, mas que têm a sua história silenciada, não tem a sua representação dentro da sociedade londrinense. E o maior culto, né, que nós temos hoje na cidade é o culto ao inglês, à Inglaterra. Nós temos, eu vou colocar aqui 3 imagens que são bastante recorrentes na cidade quando você pensa nos ingleses. A primeira imagem, né, de homenagem, fica no calçadão da cidade, são as cabines telefônicas. As cabines telefônicas, elas remetem à Inglaterra. Nós temos também um shopping, uma rede de shopping bem grande, que ela não é só de Londrina, mas dentro a decoração ela é toda em homenagem aos ingleses, né? Aqui eu peguei algumas fotos, mas a decoração toda de banheiro, né, de praça de alimentação, é toda voltada à Inglaterra. E temos a última imagem, que ela foi bastante emblemática, aqui é só o projeto, né? Mas a gente teve a construção, hoje existe esse monumento, que é um portal que fica numa região de Londrina, e ela é uma homenagem a Big Tower, né? A grande torre lá de Londres. Big Ben, perdão, Big Tower não, perdão, Big Ben, tá? O Big Ben. E aí ela teve bastante crítica de vários historiadores que não concordavam com esse pioneirismo, com essa ideia toda de culto aos ingleses ainda, né? Porque são todas fotos recentes, são todos lugares novos, depois de 2000, né? Na verdade, até depois de, acredito que esses dois últimos, né? Essas duas últimas fotos, até depois de 2010. Então, são fotos muito recentes que cultuam essa imagem, né? Ainda do pioneiro branco que venceu os ingleses. Então é importante, como o próprio nome da cidade já diz, Londrina nasceu para homenagear a cidade de Londres. No entanto, algumas pesquisas apontaram que durante os anos de 1930 e 1935 foram vendidos apenas 6 lotes aos ingleses. Então, se nos primeiros anos, né, Londrina começa-se a pensar, começa-se a chegar das caravanas aqui em 29, só em 1934 Londrina é fundado como cidade. Anteriormente ele era chamado de Vila das Três Bocas, né?
Então, se Londrina, durante esses primeiros anos, vendeu apenas 6 lotes para os ingleses e 1.266 lotes para brasileiros. Mas brasileiros da onde? De que lugar? Né? Quem eram esses brasileiros? Pouco se falam deles. Se a gente for ver, a quantidade maior de lotes foram vendidos aos brasileiros. Certo que o Brasil já é uma mistura, né, de vários outros países. Mas de onde eram esses brasileiros? Que nacionalidade, né? De que lugar que eles eram? Que raça que eles eram, né? Porque naquele período ainda se falava muito em raça. E que etnia que eles eram? Da onde que eles vieram? O que eles faziam? Esse tipo de pergunta não tem resposta. Não se tem nenhuma homenagem a essa população. Temos apenas aos ingleses, aos espanhóis, aos japoneses, aos italianos. Mas e os brasileiros? Cadê a sua representação dentro da história de Londrina, né? Quase não tem. Essa tabela foi retirada do livro do Paulo Boni, este livro aqui, Retratos da Cidade, tá? Ele é um livro bem legal. Eu também trabalho com outros livros, eu vou deixar a bibliografia para vocês verem, tá? Mas então, nos primeiros anos, né, Londrina, ela tem uma vinda muito grande de pessoas de várias nacionalidades, mas ela também tem os brasileiros que aqui fundaram, né, que aqui chegaram. E nesse período, né, de 1930, os primeiros colonizadores, chega a Londrina o senhor Cipriano Manuel, né, que mais tarde vai ser grande liderança para a criação dos primeiros movimentos negros em Londrina. Então, desses 1.266 lotes vendidos aos brasileiros, né, provavelmente o senhor Cipriano Manuel está no meio desses brasileiros todos. O Cipriano Manuel ele veio de São Paulo e ele chega a Londrina em 1932, mas segundo a pesquisadora Larissa Diniz, né, na sua dissertação de mestrado, ela acredita que o Cipriano Manuel ele bebeu muito, né, nos movimentos negros que ocorreram em São Paulo, Campinas, né, a Frente Nacional Negra. Ela acredita bastante que ele teve, né, essas inspirações que mais tarde ele vai colocar nos clubes negros, né, de Londrina. Então, o Cipriano Manuel é esse homem, né, que está aqui, né, e ele era o motorista do senhor, né, Smith, né, do Mr. Thomas, que veio a Londrina, e ele era um dos chefes da Companhia de Terras. Então, toda vez que ele vinha ao Brasil, né, ele é o inglês, toda vez que ele vinha ao Brasil, quem dirigiu o carro para ele, quem era o chofer dele, o motorista, era o Cipriano Manuel. Isso vai dar uma condição dele frequentar, né, vários espaços da elite branca, né, de Londrina. Então, e aí que ele vai inspirar, né, para criar o seu clube. Então, Londrina, né, nos primeiros anos, era uma cidade ainda muito pequena, com poucos espaços de lazer. Então, aqui a gente pode ver, né, ao centro nós temos a sede da Companhia de Terra, o escritório. Aqui à frente nós temos uma quadra e esse campo de tênis era só de usufruto dos funcionários de alto escalão, né? Ao fundo nós vemos algumas casas e bem lá, né, em último plano, a mata ainda, não podemos dizer intocada, porque aqui a gente sabia que viviam outras pessoas, mas a mata ainda ser derrubada para Londrina crescer. Então, a população ela tinha poucos lugares de acesso, né? Então, era essa quadra, que quem frequentava era só apenas o alto escalão, né, da Companhia de Terra. E neste momento, a elite começa a se organizar e cria um clube, o chamado Clube Redondo. E quem poderia frequentar eram apenas pessoas da elite e pessoas brancas. O Cipriano Manuel, ele frequentava esse espaço, mas como empregado. Então, ele não poderia adentrar todos os ambientes. Ele via algumas coisas, né, na condição de empregado do senhor, né, do senhor Thomas. Então, ele começa a pensar em algum espaço de lazer também para os seus pares, para os trabalhadores. O que acontecia? Neste momento, teve uma efervescência, né, de clubes em Londrina. Nós tivemos clube escola, espaços de lazer. Tivemos a escola alemã. Então, a escola alemã, ela ensinava, né, as coisas
da língua materna, faziam festas. Nós tivemos o Clube Redondo, que foi o clube mais famoso. Ele era realmente para elite, negros e outras pessoas não poderiam entrar. E nós tivemos outras sociedades também na cidade. Então, é nesse espaço do Clube Redondo que se cria o Clube Quadrado. O quadrado vem contrapor exatamente ao redondo, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais do Clube Quadrado no nosso próximo encontro. Obrigada, até aqui. Então, agora vocês vão ficar com as referências. Olá, sejam bem-vindos, né, a mais um módulo do curso Um Clube Negro em Londrina, uma história silenciada. Então, no nosso último módulo, eu falei um pouquinho sobre a história de Londrina, os primeiros anos de formação, né? Essa tem uma grande bibliografia, né? Uma vasta bibliografia sobre a formação de Londrina. Quem se interessou, tem várias teses, várias dissertações e vários outros livros que foram escritos sobre a história de Londrina. Então, eu falei no nosso último módulo um pouquinho sobre essa formação e os espaços de lazer, né, que estavam se formando na cidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Clube Quadrado. O Clube Quadrado, ele não vai ter uma história muito longa, foi apenas 2 anos, né, mas ele vai começar a afirmar a negritude, né, os movimentos negros em Londrina vai partir, né, deste primeiro clube, o Clube Quadrado. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a história dele para vocês agora, né? Este módulo vai ficar bem curtinho, porque a história também, né, foi curta, foram apenas 2 anos, e tem pouca coisa escrita sobre esse Clube Quadrado, né? A gente tem um artigo que não é necessariamente sobre o Clube Quadrado, ele vai falar um pouco, né? Ele vai fazer uma referência, que é um mapeamento de vários clubes, né, negros em Londrina, não, no Paraná. E o título desse artigo é Cada um no seu quadrado. Então, ele vai fazer esse mapeamento dos vários clubes, né, do Paraná, e o Clube Negro vai aparecer nesse artigo. Mas, assim, a gente não tem muita coisa sobre isso. Nós temos algumas dissertações que falam, né, sobre esse tema, mas nada muito, assim, contundente, que dê para a gente fazer um levantamento, uma explanação bem grande, tá? Então, no final dos anos de 1930, Cipriano Manuel, né, gente, já mostrei ele para vocês, começa a articular o Clube Negro, o Clube Quadrado, que seria uma contraposição ao Clube Redondo. Então, esse Clube Redondo, como eu já falei, foi um clube para elite, né, porque nesse momento a gente estava organizando vários clubes em Londrina. Tinha, né, o Clube Redondo, tinha a Escola Alemã, tinha também uma escola japonesa. Então, cada grupo da sociedade estava se organizando, né, para ter, né, um espaço para conversar, porque eram os primeiros anos. A vida, né, dizem que não foi fácil, segundo alguns relatos. Aquelas pessoas que vieram para cá estavam acostumadas com outro tipo de vegetação, com outro tipo de clima. Não só, né, as pessoas que vieram de fora, mas também os brasileiros, né, a população que morava em outros estados não estava acostumada com o clima aqui de Londrina. Então, eles reuniam-se nas casas para poder, né, bater um papo, conversar, mas a população negra não poderia frequentar esses clubes que estavam formando, em especial o Clube Redondo. O Clube Redondo, ele não podia frequentar negros, pessoas, né, de baixo poder aquisitivo. Então, eram bem as regras bem claras, o negro não poderia frequentar. O Cipriano Manuel, ele frequentava esse espaço, mas ele frequentava esse espaço na condição de empregado. E ele via, né, o que eram feitos lá. As pessoas se reuniam, comiam, bebiam e dançavam, principalmente, né? Então, ele começa a articular um clube, né, para os seus pares, para os pares trabalhadores, não apenas para os negros, né? Várias pessoas frequentavam. Então, começou-se a se reunir na própria casa do Cipriano Manuel para passar, né, horas de lazer após o trabalho. Então, eles conversavam, dançavam, né? Então, trocavam, né, informações do seu dia a dia. Então, o Clube Negro, né, Clube Quadrado, surge desse movimento, e ele surge principalmente em contraposição ao Clube Redondo. Ele se afirmou o Clube Quadrado, depois mais para frente nós vamos ter um relato, né,
na história de Londrina, nós vamos ter um relato do Dr. Oscar Nascimento, que eu vou falar um pouquinho mais dele, e ele vai falar bem isso, que o Clube Quadrado nasceu, né, ele surgiu dessa contraposição ao Clube Redondo. Era uma ideia mesmo, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Algumas pessoas, né, falam que os negros não poderiam frequentar todos os espaços que os brancos frequentavam. A avenida tem uma avenida bem famosa aqui, né, principalmente na época, que era a Avenida Paraná. Isso foi mais para frente, mas, né, desse período que eu estou contando, mas os negros não poderiam frequentar os dois lados da rua. Segundo algumas pessoas, os negros poderiam frequentar apenas um lado, assim, a igreja, as escolas também. Então era bem limitado o espaço de lazer. Então, quando Cipriano Manuel começa a pensar num espaço, é nessas questões, em dar possibilidades para que o negro, né, se engaje na sociedade, se sinta pertencente a ela, não apenas como trabalhador. Então a gente vai ver também que chegaram outros negros em Londrina, né, advogados, teve também um médico negro em Londrina, um reverendo, né? Então essa população, mesmo tendo, né, sendo socialmente, digamos assim, de uma outra classe que não os trabalhadores braçais, eles também não poderiam frequentar os clubes redondos, né? Os vários clubes da elite. Por quê? Principalmente pela cor da sua pele. Isso era um motivo de discriminação. A gente sabe que até hoje nós temos vários motivos de discriminações na sociedade, né? Que o negro ainda sofre muita discriminação. Imagina naquela época, né, que estava realmente declarado que o negro não poderia frequentar esse espaço. Então, Cipriano Manuel começa a se pensar neste clube. Então, quando as pessoas começam a se reunir, cada vez mais vão chegando pessoas para frequentar, né, a casa do Cipriano Manuel, às vezes a casa de outras pessoas. E aí, como ficava tão cheio, eles começaram a alugar espaços. Um desses espaços, né, eram uns barracões que ficava situado hoje na rua Mato Grosso. Esse barracão lotava para as pessoas dançar, se reunir, se divertir, que ficou conhecido como panela de pressão. Panela de pressão porque ficava tão cheio que não tinha espaço mais para ninguém e o calor lá era tanto, né? A efervescência de dança das pessoas lá era tanto, né, que lá ficou apelidado como panela de pressão. Então o Clube Negro, ele vem, né, o Clube Quadrado, ele vem dessas questões, não só para trazer cultura, mas aí começou-se a pensar nos enfrentamentos mesmo que a sociedade vivia, né? Por que a gente não pode frequentar, né? Quais espaços então estão destinados ao negro? Então eles tentaram fazer um clube para eles poderem se socializar. E na hora que eles colocam o nome Clube Quadrado, isso começa a incomodar, né? Porque ficava bem claro essa contraposição ao Clube Redondo. Então, o Clube Quadrado começava a incomodar a elite, né? Muita gente frequentava o Clube Quadrado, principalmente nos bailes, né? Então, isso começa a incomodar essa elite. E aí começa o Cipriano Manuel, principalmente por ele estar envolvido, né, com uma parte da elite e outras pessoas que frequentavam também o Clube Quadrado, também tinham, né, alguma certa influência dentro da sociedade, mesmo que fosse limitado, eles começam a rever, né, o nome Clube Quadrado. Então é aí que surge a Sociedade Beneficente Princesa Isabel. Ela vai surgir em 1939. Então o Clube Quadrado ele surge em 1937. Em 1939, né, ele muda o nome e ele se torna Sociedade Beneficente Princesa Isabel. Então, eu vou falar um pouquinho mais no próximo módulo sobre isso. Então, só para retomar, o Clube Quadrado ele surge dessa questão de lugares para o negro frequentar, lugares para se socializar. E a ideia foi criar um clube com um nome oposto, né, ao Clube Redondo que existia. Então, o Clube Quadrado era esse enfrentamento ao clube fechado e excludente do Clube Redondo. Então, o Clube Redondo ele era fechado e excludente. Então, nada melhor do que colocar um nome que incomodasse mesmo. Tá bom? Então, esse módulo eu vou encerrar por aqui. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso.
Um Clube Negro em Londrina, uma história silenciada. Então, no nosso último encontro, nosso último módulo, eu falei um pouquinho sobre o Clube Quadrado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Princesa Isabel, a Sociedade Beneficente Princesa Isabel. Então, antes de falar um pouquinho, vamos retomar o Clube Quadrado. Então, o Clube Quadrado, ele foi um movimento, um dos primeiros, na verdade, o primeiro movimento negro em Londrina. Ele começa, a partir da ideia do Cipriano Manuel de ter um clube para os negros, de ter um espaço de lazer. Então, a Sociedade Beneficente Princesa Isabel, ela nasce de duas questões, Primeiro, eles precisaram mudar o nome. Então, o nome Princesa Isabel, ele surge, de várias questões. Eu coloquei como teoria, principalmente pela essa questão da elite, ficar incomodada. Então, o Clube Quadrado provocava uma inquietação. Já o Clube Princesa Isabel, era muito mais aceito, principalmente porque Princesa Isabel foi, a Princesa Isabel foi quem libertou os escravos. Então, ela liberta, então ela faz parte de uma elite. Então, a elite, ela está libertando, ela está dando voz, bem entre aspas, aos negros. Então, esse nome provocaria bem menos e seria muito mais fácil de ser aceito. Então, outra questão para a mudança de nome, vem da própria homenagem à Princesa Isabel. Naquele momento não se tinha muitas críticas, acreditava muito mesmo que ela havia libertado os escravos. Então, era essa questão de luta, de enfrentamento que os negros, estavam passando. Essa questão de abolição, esse negacionismo da abolição, Eles não queriam mais se ver nessa condição de escravos. Agora eles queriam se ver, e eles ainda querem se ver na condição de agente da própria história, e que é muitas vezes negado aos negros. Então, eles fazem essa mudança e conferem também o estatuto. Isso vai ser muito importante, para a criação da AROL. Então, é um dos primeiros passos, para a formalização do clube. Então, a Sociedade Beneficente Princesa Isabel, ela cria um estatuto. Segundo o primeiro artigo do estatuto, foi fundado em 10 de outubro de 1939, mas o seu registro, em cartório, tudo só ocorreu no dia 1º de outubro de 1951. Quem conta essa parte, foram os historiadores, as pessoas que viveram, os contemporâneos, Então, o artigo 2, que é um artigo bem interessante, ele vai colocar assim, que aborda, sobre os seus fins, como propiciar todo tipo de divertimento, desde que não envolvesse jogos de azar, pois eram proibidos. Então, a postura, do líder, o líder continua sendo Cipriano Manuel, ele vai ser o líder, dos 3 clubes, o Clube Quadrado, a Princesa Isabel e depois a AROL. Então, ele colocava bem essa questão de, dos negros terem uma moral para seguir. Por quê? Porque era o medo deles não serem aceitos, dos negros não serem aceitos na sociedade. O que mais chama atenção é o 3º parágrafo, que elenca a finalidade do clube. Então, o clube tinha a intenção de fundar escolas para a cultura negra, construir hospitais, assistência médica hospitalar, dentista e advogado. Então, era uma possibilidade de enfrentamento mesmo daquela sociedade. Então, era uma maneira dos negros terem acesso à cultura, aos hospitais, à saúde e principalmente à educação. Então, no Clube AROL eles vão conseguir formalizar a escola, isso eu vou contar mais para frente, mas era uma possibilidade dos negros, porque muitos naqueles momentos eram analfabetos ainda. Então, tendo uma escola para os negros, porque eles não poderiam frequentar as escolas dos brancos, tendo uma escola para eles, eles poderiam sair dessa condição de analfabeto. Muitos ainda, sim, trabalhavam como, nos serviços braçais. Então, era bem difícil eles alcançarem outras condições na sociedade. Então, o estudo possibilitava isso. E até hoje, quem não nasce com dinheiro, consegue alguma coisa com os estudos. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito meritocrática, Nossa sociedade ainda valoriza, a nossa meritocracia.
Então, os negros naquele momento precisavam fazer alguma coisa. E o Cipriano Manoel começa a articular, né, essa questão da saúde, assistência médica, assistência de advogados, porque muitos negros, tem um livro bem legal, né, eu não coloquei na minha referência, mas fala sobre o policiamento, né, na cidade de Londrina. Ele é do Rivail, do professor Rivail Polim. Ele é bem interessante, porque vai falar por que as pessoas eram presas. Ele faz um auto, né, um levantamento de vários autos, que colocam de coisas mais banais que as pessoas eram presas em Londrina. E a maioria, né, uma grande parcela, eram negros. E isso estava desde jogar, né, jogos que eram proibidos. Então, o Cipriano Manoel coloca uma conduta, né, ele coloca um estatuto em que as pessoas deveriam seguir. Eu coloquei apenas a primeira página, ele não é um estatuto muito longo, vai ser de 4 a 5 páginas. A primeiro parágrafo, né, a primeira parte, que fala dos objetivos, né, que eu achei muito interessante. As outras, elas vão falar mais assim, de pagamento, quem que ia ser presidente, votação, da admissão, da comissão. É mais o estatuto mesmo de como ia funcionar. Mas o primeiro parágrafo, né, a primeira parte, o primeiro e o segundo artigo, vem colocar mesmo o objetivo daquele clube. Aquele clube, né, a Sociedade Beneficente, ele era um momento dos negros se reunirem para os enfrentamentos de racismo, os enfrentamentos de falta de cultura, falta de acesso à educação, falta de acesso ao hospital, a médico, né, a advogado, a dentista. Então, o negro não poderia frequentar vários dos espaços que os brancos frequentavam. Então, era um momento do negro se reunir, né, e a Sociedade Beneficente vai ser bem interessante, que ela vai ter um parágrafo que vai falar assim, que eles não vão fazer distinção de raça, tá bem essa palavra raça? Por quê? Porque não era o objetivo deles excluir ninguém. Eles já estavam acostumados a serem excluídos. Então, eles não queriam fazer isso com outras sociedades. Então, com outros grupos, né, raciais, étnicos. Então, eles abrangiam todo mundo. Então, tanto como os bailes, nos movimentos, nas discussões, né, eles sempre traziam várias discussões para serem pensadas. Então, eles sempre recebiam todo mundo. Estava sempre, né, de portas abertas para as novas discussões. Então, esse espaço, né, da Sociedade Beneficente, ela começa a articular o primeiro movimento mesmo, né, a parte burocrática do movimento negro em Londrina, na hora que se cria um estatuto. Então, a gente tem um estatuto, então a gente está legalizado perante a lei. Então, a gente agora realmente é uma associação. Então, era esse pensamento. Então, agora eles estavam realmente dentro de uma associação. Eles estavam respaldados pela lei. Porque até então, no Clube Quadrado, havia muita denúncia de vizinhos, né? Muitos vizinhos denunciavam, colocavam aquele espaço como lugar de meretrício. Julgavam-se as pessoas que frequentavam sem mesmo conhecer. Por quê? Porque era essa questão discriminatória. Então, era mais pela questão discriminatória porque estava acontecendo alguma coisa. Então, agora eles estavam respaldados pela lei. Eles tinham um estatuto, eles tinham um movimento que a população, né, em geral, aceitou eles. Né? Aceitou o Clube Quadrado, aceitou a Sociedade Beneficente Princesa Isabel. Então, este movimento, né, ele surge dessa necessidade de aceitação, necessidade de reconhecimento, de afirmação da negritude. Então, conforme, né, eles vão se articulando cada vez mais, eles precisam, colocamos assim, alargar, né, o papel da sociedade. E aí, já na década de 50, então, o clube, né, a Princesa Isabel vai funcionar de 39 até 50, né, no finalzinho dos anos 50, quando eles se registram, né, 51 eles começam, mas ela vai até 57, mais ou menos. Então, durante esse período, eles começam a engajar a sociedade cada vez mais. E aí eles começam a articular vários outros movimentos. Então, principalmente, né, pelo líder, sempre o Cipriano Manoel vai ter um papel fundamental nos 3 clubes, né? É a partir dele que tudo começa, a partir do seu engajamento, né, principalmente da sua trajetória, né, pessoal, né, da sociedade de ter vivido, né, em São Paulo, ele começa a pensar mesmo em outras questões, né, em outros enfrentamentos. Então, cada época é um enfrentamento diferente.
E aí é o que surge então, mais para frente, a AROL, né? A luta de um povo na luta de muitas classes. A AROL ela vai surgir então, né, dessa questão de a junção de várias pessoas, a luta de um povo dentro da luta de muita classe. Então eu me despeço aqui desse módulo, né? E aí a gente se vê no último módulo que é sobre a AROL. Obrigada a todos. Olá, sejam bem-vindos, né, a mais um módulo do minicurso Um Clube Negro em Londrina, uma história silenciada. Então agora, no nosso último, né, módulo, vou falar mais um pouquinho sobre a AROL. Né? A AROL foi meu tema, né, da pesquisa do mestrado. Eu comecei, como eu já falei, a estudar a AROL a partir das fotos, né, do museu presente no Museu Histórico de Londrina. Essas fotos eu vou falar um pouquinho mais delas lá para frente, então vou trazer algumas para vocês. Mais importante é pensar a AROL, né, como um espaço de formalização mesmo desse clube negro. Então, o primeiro clube, o Clube Quadrado, ele tinha apenas objetivo recreativo, ele pensava, né, no negro como uma participação na sociedade, o acesso à cultura, né, os bailes ficaram muito famosos, começou a incomodar, né, o Clube Quadrado, eles mudam o nome para a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, né, ganha um estatuto, ganha formalidade, começa-se a pensar e precisa de novas demandas, né? Essas novas demandas fazem com que o Cipriano Manuel busque articulações, né, busque na sociedade pessoas para o engajamento da luta dele. Então, nessa época, né, já estava morando em Londrina o Dr. Justiliano Clímaco, ele era um médico, ficou conhecido como o Dr. Preto, né? Então, ele também faz parte da sociedade, né, da sociedade negra, e por ele ser médico, ele tem, né, uma certa influência. Ele vai ser candidato a deputado, vai ser deputado também, e ele era do partido do PSD. Então, vou falar um pouquinho mais, né, na frente. Então, a formalização da AROL, a Associação de Recreação Operária de Londrina, ela foi uma junção com os sindicatos. Principalmente, né, como eu já comentei atrás, com o Dr. Justiliano Clímaco, o Dr. Preto. Por ele ser do PSD, ele estava em constante contato com o prefeito da época, né, que também era do mesmo partido, do Antônio, né, Fernandes Sobrinho. Então, esse era o prefeito da época, de 1957, quando a AROL, né, se formaliza. E a AROL estava buscando, na verdade, a Sociedade Beneficente Princesa Isabel, junto com o seu fundador, né, o senhor Cipriano Manuel, ele estava buscando essa formalização mesmo, essa parceria, né, para consolidar os objetivos dele, de educação, de saúde, de advogados, né. Nessa época, a gente também vai ter um advogado que vai ser o Dr. Oscar Nascimento, vou falar um pouquinho mais para frente dele, tá? Ele vai ser também uma figura principalmente para a gente poder estudar a AROL hoje, né? É por meio dele que a gente vai estudar a AROL. Tem um livro bem legal, né, da Regina de Abreu, que chama Fabricação do Imortal. Eu não tenho ele fisicamente, mas ele está disponível online. E esse livro ele fala, né, da fabricação do imortal nos espaços de memória, né, nos lugares de memória, que nem coloca o Pierre Nora. Então é muito interessante a leitura deste livro, né, da Regina de Abreu. Perdão, acho que é da Miri Sepúlveda, agora confundi, mas ele é fácil de achar, Fabricação do Imortal, né? E aí ele é bem interessante para pensar, né, essa questão dessa fabricação, dessa imortalização nos museus. E a partir do Dr. Oscar Nascimento a gente vai poder estudar a AROL dentro do museu. Mas voltando lá, né, em 1957, esses espaços, né, para o negro socializar, então precisava de uma formalização ainda maior. Então, o que acontece? Com a ajuda, né, do Dr. Preto, o senhor Cipriano Manuel faz uma junção com os sindicatos. Essa junção, a princípio, não foi bem vista, tanto pelos sindicatos quanto pela classe, né, pelos negros. Por quê? Né? Principalmente por dois motivos. Uma que fugia, né, digamos assim, dessas questões, primeiro da luta, né, da população negra, e outro da parte dos sindicatos, porque eles não estavam engajados na causa.
Mas aí o Cipriano Manuel, ele bate, né? Bate de frente e fala que uma das principais causas da AROL seria a fomentação, né, do movimento negro e da representação da negritude, né, da questão da cultural, né, da parte toda desenvolvimento social do negro em Londrina. Então ele bate de frente e ele faz, né, essa junção principalmente para conseguir recursos. Então o primeiro recurso que eles vão conseguir vai ser uma sede. Então o prefeito, ele doa um local, um terreno, né? Ele faz essa doação. Então após, né, a posse desse terreno, o que eles fazem? Eles vão atrás de construir essa sede. Então eles conseguem, né, então, os objetivos deles e criam novamente um novo estatuto. O estatuto agora da AROL. Então analisando o primeiro estatuto da AROL, observamos que a instituição tinha por objetivo proporcionar espaços de lazer, cultura e educação. Não apenas para a população negra, né? Porque agora a gente tinha a junção junto com os sindicatos, mas para todas as pessoas. Então, lá no primeiro parágrafo, né, naquela letra A, B, C até o G, eu vou ler para vocês. Propiciar a recreação de toda a natureza, tais como jogos de todas as espécies, não proibido por lei. Essa questão, né, do negro, ele tinha que ter uma postura. Então, isso era muito presente. O Cipriano, ele fazia muita questão do negro ser íntegro. Não porque pela discriminação dentro da comunidade, mas principalmente pela discriminação fora da comunidade, fora dos bailes, né? Pela essa questão racial que eles enfrentavam. Baile, reuniões cívicas e culturais, palestras e conferências. Então isso a gente vai ver, né, através das fotos. Então eles traziam palestras, conferências, essas fotos, essas palestras depois ficavam, né, expostas, vou falar um pouquinho mais à frente. Todas as diversões situadas visavam o bem-estar dos operários, bem como o desenvolvimento físico e intelectual. Então, o desenvolvimento físico e intelectual, né, prezava pelo bem-estar dos seus associados. Organizar a biblioteca, a discoteca, a sala de leitura e a sala de jogos para os sócios e suas famílias. Então, as famílias dos associados, tanto da comunidade negra quanto dos sindicatos, poderiam frequentar todos os espaços. Intercâmbio cultural e recreativo com entidades da mesma natureza ou semelhantes existentes no país ou exterior. Nesse ponto, a gente não teve nenhum conhecimento de nenhum intercâmbio, mas no Brasil todo, principalmente no Paraná, nós tivemos vários clubes negros neste período. Então, a gente não sabe se houve uma troca, né? Possivelmente sim, mas ainda não tem nenhum registro. Receber visitas de outras entidades ou pessoas gratas. Então, isso daqui realmente aconteceu. Eles receberam, né? Então, eles não sei se eles enviaram, mas acredito que sim. Mas eles receberam várias personalidades. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Empenhar todos os recursos para manter a união da classe operária. Então, o objetivo era essa união da classe operária, né? Essa questão de todos, né, unidos pelo mesmo objetivo. Organizar o departamento de beneficência aos sócios. Então, organizar, né, que todos os sócios tivessem o bem-estar. Então, vou falar um pouquinho sobre o Dr. Oscar Nascimento. A coleção de fotografias, né, no museu, ela está intitulada com o nome dele. E surgiu a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a AROL. Essa foto aí é do Oscar Nascimento. A foto foi retirada do livro, né, Livro Negro em Movimento, Trajetória do Dr. Oscar Nascimento. E aí, ele é muito importante. Esse livro, voltando, ele é da Maria Nilza, uma professora da UEL de Sociologia. O Dr. Oscar, ele vai ser muito importante, não só para a comunidade negra, mas hoje para os movimentos negros e também para se estudar o negro nos primeiros anos. Ele doou, não toda a coleção dele, né, ele tinha uma coleção bem grande de fotografias, e ele doou uma parte em vida ainda, né, da fotografia dele. Ele não doou tudo, isso a gente foi só descobrir posteriormente, porque ele tinha a intenção de recriar o Museu do Negro em Londrina. E aí ele acabou falecendo, né, há uns 2, 3 anos atrás, ele faleceu e não conseguiu concluir esse objetivo. Ele tem um filho, e o filho dele doou, né, o ano passado, ou esse ano, não me recordo, acredito que foi o ano passado mesmo, as fotos, né, a totalidade de fotos do pai dele para um núcleo de
de estudos sobre a cultura afro, né, que fica na UEL. E durante, né, minha pesquisa, a diretora desse núcleo, né, resolveu doar as fotos ao museu, que é para a coleção ficar toda junto. Então, eu acredito, eu não sei como que está ainda, mas eu acredito que essa coleção vá toda para o Museu Histórico de Londrina e fique reunida, né, com o nome do Dr. Oscar Nascimento. É uma coleção bem grande de fotos, tem aproximadamente umas 200 fotos, e essas fotos envolvem tanto a vida pessoal, a vida social e a AROL. Então, as fotos, na época que o Dr. Oscar doou, ele doou uma de cada, digamos assim, eu separei em nichos, né? Porque a AROL, ela permeou por várias questões. Então, ele colocou uma foto da escola, uma foto dos bailes, a foto dos carnavais. Então, eu vou falar um pouquinho desses três, e todos eles é dentro desse espaço, dessa sede que eles construíram. Essa sede vai ser muito emblemática no final da associação, né? Ela finaliza por volta da década de 60, por vários motivos ela vai ser finalizada. Mas eu vou falar um pouco mais à frente. E aí ele doa uma parte dessa coleção. Então, uma foto para cada... Eu separei assim, uma foto para cada ação que a AROL fazia. Então, vamos conhecer agora um pouquinho da exposição. Então, essa é a primeira foto. E ela é uma foto que eu acho muito interessante. Ela é uma foto que está ao fundo a AROL, né? A sede. Ela tem a bandeira de Londrina, do Paraná, e a bandeira do Brasil. Ela tem alguns dizeres. E na frente está aqui, ó. Vou tentar fazer o circular aqui. Aqui está o senhor Cipriano Manuel. E aqui o senhor Oscar Nascimento. E à frente as crianças. Essa foi uma das fotos que eu mais gostei de toda a coleção. Porque é uma das fotos que mais me trouxe possibilidade de pensar o espaço, né, e a presença negra em Londrina. Então, essa foto, ela é uma foto característica, várias associações fazem essas fotos, né, de colocar as crianças na frente do espaço da escola. E o museu, ele é um espaço de memória. O Museu Histórico de Londrina, quem já tem a oportunidade já conheceu, dá para fazer visita online, tá? Vou mostrar o link daqui a pouco. O Museu Histórico de Londrina, ele tem várias fotos desse período da história de Londrina, só que, calma aí, não vou adiantar não. Tem várias fotos e sobre várias escolas que foram fundadas. Então, eu vou colocar para vocês agora. Então, essa é a primeira foto, que é da frente da escola. E aqui nós temos uma foto que é dentro do museu. Essa foto é do Museu Histórico de Londrina, onde estão representadas várias escolas ou várias associações deste mesmo período. Então, nós temos aqui na frente, acho que é a escola japonesa, aqui vai ser outra escola, depois dá para focar, eu falo direitinho qual que é qual, para não me confundir. Então, podem ver que é mais ou menos o mesmo estilo de foto. Nós temos a associação, a escola ao fundo, né? Então, aqui, ó, a escola ao fundo. E na frente, as crianças. Então, quando a gente repara, são muito parecidas, né? Mas olhando lá, né? Aqui na exposição, a foto da AROL não aparece. Então, é negado a essa população o direito de estar dentro do museu. É negado a eles que contem a sua história, que façam parte, né, desse espaço da memória, desse lugar privilegiado, porque estar dentro do museu é um lugar privilegiado da memória. E eles foram retirados, né? Não tem nenhuma alusão a eles nesse período. Não tem nenhuma referência à escola da AROL. E ela foi uma escola oficial, né? Ela foi uma escola patrocinada, né? Tendo mantenedora a Prefeitura Municipal de Londrina. E não tem nenhuma referência nesse espaço da memória sobre este local. Então, agora eu vou mostrar para vocês rapidinho, né? O vídeo do acesso que vocês podem fazer para entrar, fazer uma visita virtual. Então, essa é a página, né? Vocês clicam em visita virtual. A minha internet não está muito rápida, então ela demora um pouquinho para carregar.
Isso é do próprio Google, tá bom? Então, olha lá, a frente do museu. Então, quando vocês chegam, né, este é o Museu Histórico de Londrina. Aqui é a recepção, tá? Tem uma sala do relógio. Eu não vou ficar falando muito do museu, né? Só pra gente conhecer. Então, para vocês conhecerem, quem não conhece, esse é o Museu Histórico de Londrina. Então, ele é a casa da Videcash, né? Era uma venda central. Nós temos uma outra representação de uma casa de palmito, dos primeiros anos de fundação da cidade, de reocupação, de recolonização, né? Esta é a sala do trabalho, várias, né, profissões que estiveram aqui nos primeiros anos. Alguns materiais que eram utilizados. Aquela cadeira que apareceu atrás, ela é de uma médica, perdão, ela é de uma dentista, né? Doutora Cerebrina Colabelli Alho, tá? E aí atrás a cadeira. Então, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês do museu. Então, agora eu vou mostrar para vocês a parte realmente da fotografia em questão que eu falava, né? Então, é este o espaço, essa é a fotografia, né? Só que Harol não está presente, né? Estou mostrando agora as fotografias para vocês. Inauguração da escola japonesa, essa que está sendo focada agora. Então, eram várias escolas, né? Que estavam naquele momento, porém, Harol, ela fica de fora. Então, eu gosto muito daquela foto porque ela é muito semelhante. Não sei se o fotógrafo daquele momento era o mesmo fotógrafo, então ele tomava, né? Ele dispunha as pessoas da mesma maneira, mas a foto ela é muito parecida. No entanto, a foto da Harol não está presente nesse espaço da memória. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre as escolas. Eu acho que o vídeo vai ficar meio longo, então eu vou parar aqui e depois vou fazer um novo vídeo, né, sobre o finalzinho da Harol. Então, eu vou contar um pouquinho mais sobre as outras fotos da Harol. Eu me despeço aqui para o futuro módulo 5. Então, retornando, né, ao módulo 4, este é um vídeo que senão o outro vai ficar muito longo. Então, vamos voltar a falar sobre a escola. Então, quando a Harol se junta, né, com as associações de sindicatos, acho que eu não falei no último vídeo, principalmente um dos sindicatos vai ser o sindicato dos ensacadores de café. Londrina ficou muito famoso por ser a capital, né, do sul do café. Então, ela vai ter grandes produções de café, né, vai ter uma história muito grande sobre o café. Então, quando eles se juntam com esses ensacadores de café, né, ou com os outros sindicatos, eles conseguem construir a sua tão sonhada escola da Harol. Então, aqui na primeira foto, né, tem aqui, eu optei por deixar todos os nomes, tá, que o senhor Oscar se lembrou. Então, alguns nomes vão estar meio contraditório, e depois, né, porque quando ele falou esses nomes para o museu, ele já estava com uma idade, né, avançada, então ele já não se lembrava muito bem das fotos de 59, de 57, de 60, então ele vai ter uma dificuldade de lembrar, né, exatamente os fatos como aconteceu. Então aqui tá crianças no baile, né, na verdade eram crianças brincando no parquinho da escola. Este era um espaço de socialização, né? Vocês podem ver que não tem só crianças negras, porque como a Harol, ela não era apenas um clube negro, né? Ele era um clube, né? Uma associação para todos os sindicalizados. Então, ele vai ter vários filhos, né? De sindicalizados, mas a gente pode ver que eram os negros e os brancos todos brincando juntos, né? Não tinha essa distinção. E o espaço tem parquinho, tem gangorra, tem balanço, né? Tem gira-gira, tem vários brinquedos para todos, né? Para todas as crianças. E aqui nós temos as crianças em sala. Esse senhor no meio é o Oscar Nascimento, mas o que mais me chamou a atenção vai ser o prédio, né? Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Então aí tá a professora, os alunos, nós vemos crianças de várias, né, faixa etária, porque provavelmente só tinha este espaço. O local era grande, era amplo, e todas as crianças estudavam juntas neste mesmo espaço. O espaço servia também
para as festas, para os bailes, né? Então era o mesmo espaço que servia a escola, servia os bailes, servia as palestras, tudo acontecia no mesmo local. Então depois, a próxima foto escolhida, né? É a Arol nos desfiles. Então, os desfiles da Arol foram os primeiros desfiles em Londrina e eles aconteciam, né, na Avenida Paraná. Novamente, a Avenida Paraná era uma avenida muito famosa, né, era muito importante, era um centro do comércio de Londrina. E a escola vinha desfilando, né, trazendo todo mundo, né, da escola, várias questões envolvidas, vocês vão ver mais à frente, que a escola ela tinha vários âmbitos, né, a Arol, na verdade, tinha vários âmbitos, e o Cipriano Manuel sempre colocava a questão do negro, né, a questão da identidade, né, da formação da identidade do negro em primeiro lugar. Então, a escola da Arol. Depois nós vemos duas moças, né? Arol pelos povos livres e sem preconceito, e ao fundo, né, a princesa Isabel assinando, né, a Lei Áurea, porque naquele momento, lá atrás, não sei se é possível ver, mas tem um carro. Este carro vai trazer a rainha, né? Então a Arol também promovia baile, além da escola que, né, ensinava as crianças, nós tínhamos também o desfile para enaltecer a beleza, né, a beleza negra. Então aqui vai estar, né, a Santina Pereira, que foi a primeira, né, a primeira Miss, né, a primeira Miss da Arol. E o que acontece? Ela desfilava em carro aberto, mostrando, reafirmando a sua beleza, a beleza negra, que naquele momento a beleza negra não era valorizada. Até hoje a gente tem um certo, né, muitas pessoas têm um certo preconceito com a beleza negra. E a beleza negra, ela já começou a ser valorizada muito antes. Então aí eles começaram, né, a desfilar em carro aberto, mostrando, né, a Santina Pereira. Isso era uma afirmação da negritude. Vai ter um caso bastante emblemático na história, quem conta isso é o Dr. Oscar Nascimento, que contou, né, isso para os historiadores, né, na entrevista no museu, foi ele. E aí ele conta que houve um baile que era para escolher a Miss de Londrina. E nesse baile foram feito um baile no Clube Redondo, né, no caso a Elite de Londrina, e também na Arol, naquele momento já Arol. O que aconteceu neste baile? Se, né, tinha uma cláusula, se ficasse empatado, quem representaria Londrina no Miss, né, quem representaria a cidade de Londrina no Miss Paraná, seria a do clube, do Country Club, que era o Clube Redondo, que era o Clube Branco. E o que acontece? Segundo o Dr. Oscar Nascimento, que a Santina Pereira foi a moça mais bonita, né? A que ganhou, só que eles dar um jeito de dar um empate. Para quem? Para quem ganhasse fosse a moça branca. Então essa é uma história que ficou bem marcada, né? Na Arol. Então olha lá, aqui a Santina Pereira recebendo, né? Do senhor, o prefeito na época, recebendo a premiação no final do desfile. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que esse desfile sempre ocorria no dia 13 de maio, que era o dia de se reafirmar, né, a negritude, o dia da libertação dos escravos. Então agora uma outra foto, né, da coroação, né, da rainha, e ao fundo a gente pode ver várias personalidades negras. Então eram colocados vários quadros negros, que eram os mesmos quadros que ficavam nas aulas, né? As aulas, elas eram dentro desse espaço da Arol e tudo permanecia como estava lá. Então nos bailes, nas festas e depois. Então era o momento das crianças perceberem, né? Olharem as belezas, né? Se reconhecerem. Hoje em dia tem bastante bonecas negras, né? Mas ainda a gente vê muita boneca branca. Já mudou muito o cenário de artista, mas ainda a maioria é artista branco. Então é difícil as crianças, né, sentirem valorizadas e sentirem uma, como que a gente pode falar, sentir a beleza delas reconhecida, né? Muitas vezes, igual eu perguntei na minha especialização, se as pessoas se sentiam representadas nos museus. Alguns se sentiam representados, principalmente naquela sala em que tem as profissões. Por quê? Porque eles veem as profissões. Ah, meu pai era pedreiro. Ah, meu pai era isso. Ah, eu sou, né, sou dentista. Então, eles se veem representados nessa parte de profissão. Mas nas outras partes que conta o museu, poucas pessoas se sentem valorizadas, representadas,
né? Então isso é muito emblemático. Então eles colocavam fotos de personalidades para as crianças se sentirem valorizadas. Então olha lá, né? Aqui nós temos, né, a rainha, as duas princesas e ao pé a esposa do prefeito. Aqui, né, novamente a faixa da Arol, né, pelos povos livres sem preconceitos. Na frente, fumando charuto, o Dr. Cipriano Manuel. E aqui, possivelmente, né, aqui seria vários membros da associação, né, vários membros sindicalizados. Então, voltando, né, naquela foto das princesas, aí está os quadros. Então, os quadros, eles eram presentes na vida das crianças. Então, outro espaço que a Arol esteve presente foi a escola de samba. A escola de samba da Arol foi a primeira escola de samba formalizada de Londrina. E a escola da Arol vai passar por 3 momentos. O primeiro momento, que os bailes eram, digamos assim, livres, né? O segundo momento, em que os bailes eles eram feitos, né, já com formalidade, com umas roupas, quase como uma escola de samba. E o terceiro momento, que a escola de samba saiu e desfilou realmente. Então, a escola de samba vai desfilar. Então, outra exigência do Cipriano Manuel, né, nessa foto do meio, o seu Cipriano Manuel que está ao fundo, e nessa foto da direita, né, da escola de samba já propriamente dita, nós temos o Oscar Nascimento. Então, o que aconteceu? Os bailes eram muito importantes, mas o Cipriano sempre prezava pela roupa. As mulheres tinham que estar sempre muito bem arrumadas, com a postura, voltando novamente a questão para os negros não sofrerem ainda mais preconceitos, não serem ainda mais discriminados. O que aconteceu também? Depois, né, que os bailes já estavam formalizados, que tudo estava mais à frente, que começa-se a década de 60, nós vamos ter dois movimentos, não dois movimentos, mas 2 fatos que vão levar à decadência da Arol. Primeiro é a morte, né, do Cipriano Manuel, ele já estava com uma idade avançada e ele falece. Então a Arol sentiu dificuldade porque perdeu o seu membro maior, né, o seu fundador. Então aí com isso já leva um baque e também começa-se a ter perseguições por conta da ditadura militar. Outra questão era o terreno, né? O terreno, como eu falei, ele foi uma doação da prefeitura, mas nunca eles conseguiram realmente registrar esse terreno em nome da Arol. E esse terreno, né, houve uma questão emblemática, a Câmara de Vereadores passou esse terreno para uma igreja. E a igreja ficou por posse lá desse terreno, a associação já estava entrando em decadência, né? Então vai ter várias coisas e a Arol acaba-se que sendo fechada. Né? Não a sua marca, né? A marca da Arol, o registro da Arol ainda estava ativo, né? Até alguns anos atrás ainda estava ativo o registro da Arol, mas o espaço da Arol foi fechado. O espaço, né, que era Arol, lá na Rua Araguaia, que é uma rua de Londrina, ela foi fechada. Então, vou colocar para vocês agora um relato deste livro aqui, ó, chama Presença Negra em Londrina. Ela é do Hidalgo José. E ele vai trazer uma coisa que me chocou bastante, uma leitura que me emocionou muito quando eu li. Então ele conta, né, as lembranças daquela manhã, então um trecho do livro dele. De segunda-feira continuam vivas em minha memória. O sol brilhava suave em um clima bem tropical. Estava eu caminhando tranquilamente pela Rua Araguaia com destino ao velho barracão, o velho barracão da Arol. Quando percebi, já havia passado do local. Voltei e ainda não vi o saudoso barracão. Era uma sensação estranha. Parecia não existir mais nenhum barracão. Concentrei a atenção e logo vi. Ou melhor, não ouvi. Era impossível acreditar. Realmente não havia mais nenhum barracão. O velho prédio havia sido derrubado e no local havia um punhado de tijolos novos. A igreja quadrangular fora avisada pela prefeitura de nossa pretensão. Então, qual a pretensão era essa? Então, isso já aqui já na década de 90, esse relato, né? Esse relato não, ele escreveu o livro em 2004, mas ele começa-se a pensar na década de 90. Então, o que aconteceu? Ele foi lá um dia, não tinha mais o espaço, porque a igreja já tinha tomado posse nesse local, nesse barracão, desde 60 ficou inutilizado, estava morando uma família negra neste espaço, e aí a igreja, né,
Quando eles ficaram sabendo, a igreja derrubou todo o terreno lá, funcionava como uma igreja, e colocou um punhado de tijolos, porque uma das exigências da Câmara é que lá funcionasse realmente uma creche, porque a escola ela era como se fosse um lugar para cuidar das crianças, porque tinha vários espaços dentro da escola. Então a prefeitura, né, na verdade a Câmara de Vereadores, avisou essa igreja de que aconteceria isso, eles já não estavam utilizando mais o terreno também, derrubaram o prédio que era da Arol, e o que eles fizeram? Colocaram um punhado de tijolos. A família de negros, então, como eu falei, havia uma família de negro lá, sabe-se lá onde estão, talvez perambulando por aí, mas números estatísticos, a pobreza nesse país. A creche, até hoje eu nunca vi. Uma sensação de impotência se apoderou do meu ser, caminhando solitariamente no trajeto de volta para casa, desiludido, senti uma decepção. Por quê? Eles tentavam reorganizar Arol. Eles tentaram, como eu falei, o Dr. Oscar Nascimento tinha um desejo de retomar Arol. Os olhos se encheram de lágrimas, sem saber se era choro de tristeza ou de raiva, mas com certeza, ali, naquele exato momento, um pedaço da história de Londrina era vergonhosamente destruído. E até hoje a gente pouco se sabe da Arol, pouco se falou dos negros na cidade, pouco se tem noticiado sobre eles, né? Então aqui está um pouquinho só do que eu pensei. Claro que esse curso não dá para abranger tudo da Arol. Fica indicação das leituras, né? Coloquei algumas referências, mas tem bastante coisa para vocês na internet, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo, o empenho em assistir, muito obrigada, fico muito feliz e muito lisonjeada.